Mas mesmo assim a gente vai fazer começando de alguma coisa. Ele fez começando do nada. E isso é algo que a gente nunca vai conseguir superar. Porque uma coisa é começar, seja o tamanho que for, de algo. Outra coisa é sem nada. Sem nada. Você pode multiplicar R$1.000 e chegar a 1 milhão. Glória a Deus, eu não consegui ainda, mas quem sabe você consegue. Depois me ensina. Mas eu quero ver do 0 para 1.000. Do 0 para 1.000, irmãos. É mais difícil do que 1.000 para 1 milhão. E nós somos gratos por aquilo que o pastor Ivonildo fez. Quando chegou aqui do praticamente o 0 e nos deixou um legado aqui, uma história. Mas o principal, o Senhor deixou uma fé, uma integridade. Diante de tantos escândalos que tem por aí, infelizmente, o Senhor mostrou a sua vida íntegra. E esse é o maior legado que o Senhor nos deu, a sua fé e a sua integridade. Obrigado, pastor. Deus te use. Queridos, eu prego desde 10 anos de idade. Quando eu pregava no culto das crianças da igreja que na época eu frequentava, que meus pais me levaram para lá, o Brasil para Cristo. E isso já se vai para anos que a gente não vale a pena ficar falando de idade aqui, né, Andressa? Esse negócio é um problema sério, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Mas isso já vai anos. Estou com 63 anos. Com 10 anos eu já pregava. E eu ficava nervoso, porque eu não sabia o que eu ia pregar. Inventaram um culto lá na igreja de crianças, e o Ivonildo que ia ser o pregador. Arranjaram um terninho para mim, uma gravatinha para mim, calça pega-frango, e aquela gravata que mais parecia uma linguiça seca, que estava no fundo do quintal, e eu pregava, não sei o que eu pregava, mas eu pregava. E Deus, né, pela sua misericórdia, me usava, os pais levavam as crianças, então a igreja ficava cheia no sábado, terceiro sábado do mês. E desde então, deixa eu te falar, hoje, no ano de 24, 1º de junho, ontem foi primeiro, ficou gravado o primeiro, festa linda ontem, que não vou esquecer. Culto ontem, que se fosse até meia-noite, ou se virasse à meia-noite, eu estava aqui firme. Presença de Deus, graça de Deus. Hoje, dia 2 de junho de 2024, a mão gela como quando eu tinha 10 anos, pela responsabilidade que eu tenho nas minhas costas de pregar tão somente este livro para você que está aqui. Não lembro, isso eu não tenho esse dado, mas entrou uma pessoa, a primeira pessoa entrou no primeiro culto que eu realizei, na Rua Goiânia, número 9. Daquele grupo, temos, não é, uma das fundadoras, Esnilda, está aqui. Ventos vieram, tempestade, ela está aqui. Eu disse para ela, há pouco, e para algumas daqui da antiga, falei, vocês têm que ser que nem o hino do galo, até morrer, Nazareno até morrer. Não pode, bebeu dessa água, tem que permanecer. Essa questão de chateação com o irmão, com a irmã, não gostou de uma coisa que o pastor fez, que o superintendente fez, sua casa é diferente. Vi essa semana aí, sabe quanto que alguém para de falar da família dele? No velório. Era tão bom. Era um amor de pessoa. Mas quando o crente é santificado, ele para de falar dos outros. E ele só fala só de quem?
De quem? Esse nome você tem que falar mais alto do que qualquer outra coisa. Qual é o nome que tem que estar na nossa boca sempre? Jesus. Isso aí. Estou emocionado. Chorei ontem, na hora do louvor, da adoração. Eu vi que não tinha artistas aqui. A gente conhece quando é artista. Fiquei emocionado, chorei. Depois chorei quando eu fui recebendo algumas fotos. E uma das coisas que... é pastor Bruno agora, né? Olha só. Gente, vocês não sabem que trabalho que o Bruno na época me deu. A mãe me chamou, né? Pelo amor de Deus, vem aqui, que esse menino tem uns negócios dele, não é possível, tem uns negócios no corpo dele. E eu fui lá, ganhei com jeitinho o Bruno, e fui e tal, e tal, e tal. Hoje um pastor, meu pai. Deixa eu ler um negócio aqui, vem cá, meu filho. Eu recebi uma mensagem ontem, e eu chorei. Meu Deus. Eu não tenho por costume chorar, vocês sabem disso. Pode aguardar aqui. Eu não tenho costume de chorar, vocês sabem disso, mas pouco, né? Mas deixa eu ver se eu tenho essa foto aqui que eu recebi. Foi você que recebeu e eu copiei de você. Você leu? Da minha filha? Você tem aí? Se tem, vem cá ler, porque eu já estou perdido aqui, eu sou ruim desse negócio aqui. É o Instagram. Abre aqui. Ele está me ajudando. Quando eu falo com vocês que eu não entendo esses negócios, está vendo como é que eu não entendo? Samanta? Eu acho que não está no... Não está no Wi-Fi. Eu acho que o Wi-Fi não... Achou, pastor? Isso aqui são craques. Eu sou perna de pau nesse negócio aqui. Olha o que a minha filha mandou. Ela estava aqui ontem. Pai, quanto orgulho da sua história. Ah, mas foi um preço alto. Só nós sabemos. Você sempre foi um homem íntegro, de caráter e principalmente um homem de Deus. Nunca hesitou em ensinar o melhor caminho. E hoje, se eu continuo nele, é também porque sempre tive exemplos dentro de casa. Amo você. Essa foi uma das mensagens que eu recebi. Essa mexeu muito comigo. Obrigado, filho. Pode ir. Porque é filha. E a melhor pessoa que pode falar de você é quem convive com você. Quando o filho diz, meu pai é assim, minha mãe é assado, eles são as melhores testemunhas, porque convive 24 horas com você. E é um orgulho, hoje ver Samanta ministrando para mulheres aí que nem são crentes, da cidade de Vila Velha. Você sabe que ela é blogueira, e com isso ela tem ganhado, ela fazia um trabalho na praia, com a mulherada, e hoje, fazendo trabalhos em alguns lugares aí, ganhando as madames, aí da cidade de Vila Velha. Thalita era para estar aqui ontem, ela precisou ir ao Rio fazer um procedimento, e a mãe foi para ajudá-la. Acredito que até estaria aqui também a Mônica, que também tem uma história aqui nessa igreja. Vencedora começou com ela. E Samanta, ela dava as coordenadas, mas quem fazia a mulherada marchar era a Samanta. Samanta que... Mas a Mônica que começou o Congresso Vencedora, que através desse ministério, as mulheradas aqui das outras igrejas pegaram a ideia e começaram a fazer congresso de mulheres. Eu não podia, eu não sabia como é que eu ia começar aqui, falando. Isso aqui está saindo tudo da minha boca aqui agora. E eu gosto é assim. Sem nada, se pegar a minha Bíblia aqui, e o que eu tenho anotado aqui, que eu vou pregar, que eu talvez, provavelmente não vou nem fazer nenhuma leitura, você não vai achar nada disso aqui. O Espírito Santo pôs na minha boca.
Quando eu saio desse lugar ali, o pastor me chama em qualquer lugar, fala assim: Espírito Santo, vai na minha frente. Porque eu já me preparei na semana. Eu falo, vai na minha frente. E antes das 6, estava de joelho por esse culto aqui. De manhã estava de joelho por esse culto aqui. Para que Deus pudesse e que Ele possa agora falar comigo. Já falou comigo através dos louvores, não é? Através da adoração. Que gostoso ver, não é? A igreja crescendo, novos pastores. Agora pastor Bruno, a Laís é pastora também. Pastora, rapaz, que coisa mais linda. Louva a Deus. E ver todos que estão aqui. Você que não me conhecia, no coração eu sou seu pai, tá? Em nome de Jesus, no coração eu sou. Tem alguns aqui que tem 3 pastores, mas falam, mas eu sou do coração. E não vem dizer que não é não, senão eu vou falar com Deus e Ele vai chamar você na responsa, viu? Mas ame o pastor que vocês têm hoje aqui. Não é só de boca, não. Ame. Falar que ama é fácil. Amar é quando você faz o que Jesus fez, porque Deus amou o mundo que deu. Amar é ação. Quem ama, dá. Quem ama, se entrega. Ame o pastor, ame a Karina e ama a filharada. Em nome de Jesus. Isso é prosperidade. Hoje a turma está cortando, não está querendo nenhum. Pastor Severino com Karina, vamos fazer a festa, né? Isso é prosperidade. Amanhã vai ter filhos para cuidar deles na velhice. Ué, nós estamos passando. Quem é que vai cuidar da gente? Quem cisma de não querer ter filho, aí o marido morre. Quem vai cuidar de você? Hã? Estou pregando, não, pensa nisso, tá? Vai vir chumbo, o Frederico vai funcionar aqui hoje, né? O que é Frederico, pastor? Depois você procura o pastor Ronaldo, ele vai te falar o que é o Frederico, né? Mas esse bate, né? Você morre para Jesus, mas vive. Você tem que morrer para o mundo, para viver para Jesus. E esse Frederico aí tem história para contar. Eu quero nesta noite, devido ao que eu ouvi do pastor Severino, ele disse, eu estava encucado, quem não esteve aqui ontem, quantos não puderam vir aqui ontem, não teve como chegar, levante a mão por favor, então eu preciso falar isso para vocês aqui. Então o pastor Severino me chama para aniversário da igreja de junho, eu falei, pastor Severino está com um problema na cabeça, eu pensei, mas não falei nada, junho, a igreja, um detalhe que eu não contei aqui ontem, isso é história, o missionário Jaime Kratz voava por sobre o Espírito Santo, e quando ele olhou para o Espírito Santo, ele falou assim, bem que nós podemos ter uma igreja do Nazareno aqui, conversa com o pastor Amadeu sonha em ter a igreja aqui, mas o pastor Jaime Kratz está hoje na glória com o Senhor, e antes dele falecer, ele disse que a maior preocupação dele era com a juventude. Você não sabia desse detalhe? Ele passou por sobre o Espírito Santo, e quem voa por sobre o estado do Espírito Santo, fica apaixonado. Eu conheço todos os estados do Brasil, um dos mais lindos estados do Brasil, chama-se Espírito Santo, e olha que eu não nasci aqui, sou mineiro, mas não posso negar isso. Você olha para um lado, praias lindas, só é gelada para matar pecado, mas você vai para as montanhas, é Europa, é uma Europa que nós temos, nas montanhas, lindo, povo bonito, comida, a gastronomia diz que a moqueca capixaba é a melhor do Brasil, todas as cozinhas eu já experimentei, peixe, não tem, é aqui, a da Bahia é muito boa,
9 para Bahia e 10 com louvor para Espírito Santo. Não tem jeito. É aqui, eu tenho que falar. Fui falar isso lá na Bahia, quase me mataram. Não, é melhor aqui. Porque aqui tem um dendê na muqueca. Falei, essa é a diferença do Espírito Santo. Não tem um dendê, porque fui comer uma com dendê lá, quase que eu fiquei no trono por... Mas eles amam, mas é muito gostosa lá. A comida lá. Mas a muqueca capixaba, o que ela tem de gostosa, você só pode ir umas 2, 3 vezes por ano comer a muqueca capixaba, a menos que você faça em casa. Porque se você for comer nos melhores restaurantes a muqueca capixaba, você desmaia, não é? Porque não é fácil. Mas pastor Severino então disse para mim que o culto de comemoração seria porque esse é o mês do milagre. Falei, milagre? Falei, 18 de março, primeiro culto na Rua Goiânia. Antes tinha algumas reuniões com um grupo ainda pequeno na Rua Porto Alegre, na casa do então irmão Chico, que depois veio lá na frente ser pastor e hoje é um reverendo. Aí ele muda da Rua Porto Alegre, vai lá para perto naquela área lá perto do convento. Ele foi para aquela área, ficou longe. Aí nós somos um condomínio onde morava Maria, mãe do Wanderson, conhecido como Vanchu, o Vaguinho, a Vanilze, né? Tô com a memória boa, hein? Vanilza, eu quase que acertei, né? E depois, então, vamos para a Rua Goiânia alugar uma casa sem dinheiro. Como? Sim, sem dinheiro. Era uma casa a 50 metros da praia, o aluguel, eu não sei, quem está aqui poderia me falar quanto é que está um aluguel de uma casa top, na Rua Goiânia, 150 metros da praia. Está quanto um aluguel lá? Quanto? Mais ou menos, por baixo. 5 mil por baixo. Eu pedi um irmão que está na glória. Ressuscitou? Eu estou matando o homem aqui, porque me falaram. Glória a Deus, quem está me ouvindo aqui, irmão Turra está vivo, viu? Me falaram, eu falei. Na época, esse homem, ele estava chegando para a igreja, filho, na fé, do pastor Francisco, que na época era irmão Chico era empresário, ganhou esse empresário. Eu cheguei para ele e falei assim, você me dá um voto de confiança? Ele falou, que voto? Eu falei, dá um cheque para o dono dessa casa, porque eu tenho que pagar, ele disse que só aceita se tiver o cheque calção, mas que ele vai entrar, claro, no final do mês com o cheque. Ele falou, eu empresto, mas olha lá, hein? E detalhe, era o tesoureiro. Olha lá. Eu falei, não, final do mês não vamos ter esse dinheiro. Começando a igreja. E assim começou a igreja. Final do mês tinha lá os 5 mil. Para colocar na mão dele. E aí a igreja, então, começa. A igreja de Deus começa com gente que ama a Deus, que tem um coração aberto, e que acredita na obra, e por isso que investe. E então, por que junho? Foi no dia 24 de junho, um dia depois do aniversário da minha filha Samantha, que aconteceu um milagre que eu contei aqui ontem, e eu não vou repetir não, mas quem não conhece a história, compre esse livro aqui, Chega, Mendigo Jamais. É o livro mais vendido no Brasil. 20ª edição, chegou agora com nova capa, ampliado e revisado. Eu conto essa história, e é por causa dessa história que o povo compra esse livro para ler. Num culto com 18 pessoas, entrou naquela reunião, dia 24 de junho, como se fosse hoje, 1.400.000 a 1.500.000 doados, sem ninguém pedir nada. Como assim? Assim que aconteceu. Mas, dá detalhes, não tenho tempo para isso. Você vai ler essa história. Sem ninguém pedir nada. Não tivemos
Não tivemos ainda o momento do ofertório. Ninguém pediu oferta. Quem estava pregando? Ele só ensinou um assunto, que é um assunto que eu e você precisamos saber. Para os novos que estão aqui, eu já estou entrando em 2.600 igrejas à volta do mundo. Já entrei em 50% dos estados dos Estados Unidos. Europa várias vezes. Oceania. África. Sabe por quê? O povo quer ouvir esta verdade. Que eu não tenho condições de fazer, e nem a igreja do Nazareno, mas o Nazareno pode. São batistas, presbiterianos, metodistas, comunidades, convite após convite. Essa semana recebi um convite para ir para um estado, um país que eu nunca fui, Bélgica, no próximo semestre. Por que o povo chama um pastor que nunca fez economia? Me pergunta, qual foi a faculdade que você fez? Eu falei assim, a de Deus. Detestava matemática, porque eu falo para todo mundo, de todos os lugares. Por que essas igrejas me chamam? Por que eu consegui entrar em todas as capitais do Brasil para falar de um assunto que tem gente que passa mal quando escuta ele? O povo está cansado de palhaçada. O povo está cansado de ouvir gente brincando com o púlpito. O povo está cansado de ouvir gente falando dele, de como você vai ganhar dinheiro, porque ele tem umas estratégias. Eu prego a Bíblia. Eu aprendi a pregar a palavra de Deus. É esse assunto. Sabe por quê? No final, quando tudo chegar a hora, eu e você vamos ser avaliados pelo que nós lemos, ouvimos e praticamos ou não. Está lá no livro dos últimos tempos. Bem-aventurado são aqueles que leem, ouvem e praticam as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Sem mais, de pé, quero chamar você para ficar comigo em dois textos que eu quero ler aqui, no mesmo livro. Provérbios 3, verso 9 e 10. E quero que você já deixe aí marcado, capítulo 11 de Provérbios, versos 24 e 25. Se você já achou, amém. Ou está na tela? Então vocês vão ler comigo. Aqui, ó. Vamos lá? 1, 2 e 3. Eu quero que vocês leiam com convicção esse texto lindo. Olha só o que está nessa tela aí, gente. Vamos lá? 1, 2, 3. Capítulo 11, 24 e 25. Vamos lá? 1, 2 e 3. Eu quero que você agora escute. Não olhe mais para a tela nem para a sua Bíblia. Quero que você escute. Eu vou interpretar esse texto aqui. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares. Repita comigo: encher. Novamente: encher. Fartar. Transbordar. Quem quer que Deus encha a sua vida de tudo que você possa imaginar de prosperidade, diga amém. Quem quer que Deus transborde, diga aleluia. Agora, quem quer que Deus... Eu falei fartar, não foi o segundo? Agora, quem quer que Deus transborde a tua vida em todas as áreas, diga aleluia. O Deus está aqui hoje à noite, mais do que encher, mais do que fartar, Ele quer transbordar a tua vida. Se você aprender o que está no versículo 9, aprender, honrar a Deus. Com o que, pastor? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Capítulo 11, 24 e 25. Escute essa interpretação. A quem dá, liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, ao munheca, ao papagaio no arame, ao miserável, ao que retém mais do que é devido, ser-lhe-á em puro prejuízo. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu tenho pregado esses dois textos nessas igrejas por onde eu tenho passado, porque esse texto ele tem, na pessoa do seu autor, uma autoridade para ensinar a mim e a você sobre como ganhar dinheiro. Mas na realidade, quero antecipar e dizer para você que o propósito da igreja não é ensinar ninguém a ganhar dinheiro. Não. O propósito da igreja é pregar Jesus Cristo crucificado e ressurreto, e que vai voltar para buscar a igreja. Só que esse livro aqui, por ele ser um manual, e foi chamado pelo fundador da Adonep, Demo Shakari, como manual do fabricante, este autor, Salomão, o rei mais rico que a história conheceu e conhece, Deus, antes de enriquecê-lo, disse: antes de você e depois de você, nenhum outro rei terá o que eu vou te dar. Está na Bíblia, é Bíblia. E esse homem aqui, neste livro em especial, Provérbios, ele nos ensina algo que ele aprendeu com o pai dele. Davi não foi um bom pai, mas ele acertou em algumas coisas, como pai. Eu acho que eu não fui um bom pai com Samanta e Talita, porque eu ensinei a elas desde pequena a torcer para o Galo. Elas torcem para um time que só Deus na causa. Eu falei, será que... Não, pai, isso é questão de gosto, né? Cada um gosta do que quer, mas são minhas amigas. Isso aqui é a brincadeira à parte para dar uma quebra, porque o assunto é Frederico na cabeça. Mas preste atenção. Davi, o homem que mais doou na Bíblia Sagrada. Você não comenta isso e você nem faz comparações com Jesus. Jesus é incomparável. Mas homem, ninguém na Bíblia doou como Davi. E para mim aí é uma tese que eu tenho, porque Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Duas questões eu tenho como resposta, minha opinião. Primeiro, porque quando ele errava, ele dizia, eu pequei. Ele era humilde para reconhecer quando errava. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Tem gente que não gosta de ser chamado a atenção, nem no particular. Não aceito. Quem é você? Não é assim. Jesus falou assim, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração.
Davi foi um doador por excelência. E ele ensinou para os seus filhos sobre o dízimo. Salomão aprendeu. E ele vem e ensina para mim e para você. E Salomão não era um pé rapado, hein? Tempo atrás, lá no interior de Minas, quando o pastor tocava a campainha e falava, vamos agora, falava assim, tirar os dízimos e as ofertas, tocava a campainha, falava nada de ler versículo, nada, só tocava a campainha e puxava a música. Tinha vergonha, como a maioria dos pastores tem. Eu também tive no início aqui. Fiz muita coisa errada no início, eu não sabia. Estava aprendendo, começando meu primeiro ministério. Muito embora já tinha sido pastor auxiliar, 2 anos em Jardim São Pedro, Campinas. Fui 1 ano pastor auxiliar em Americana. Não sei se eu estou trocando os anos, mas 2 anos, acho que Americana, não 1 ano. Com o pastor Lúcio, depois o pastor Aníbal chegou, eu saí, fui trabalhar com o pastor Oswaldo, que hoje está na glória com o Senhor. Então, eu sabia aquilo que o pastor Amadeu me ensinou, e como ovelha eu aprendi, ovelha aprende, e obedece. Se não obedece, não é ovelha não, é bode. Meu pastor que falava isso, eu aprendi. E foi com 8 anos de idade que eu aprendi. Eu gosto quando eu vou nas igrejas, falo com os pastores, de 8 para cima, pode deixar no culto. Aprendi a ser dizimista com 8 anos de idade. E aqui um livro que chegou, não tem no meio secular, e nem no meio evangélico, é o primeiro. Um livro para criança, como ganhar, economizar e administrar através de histórias. E como ela pode ser uma criança próxima, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, tia, põe do culto, pega lá e abençoe seu sobrinho, seu netinho, seu filho. E sabe quem foi que me pediu esse livro? Foi uma criança que me pediu esse livro. Chega na mesa, estava pregando na igreja presbiteriana em Montes Claros. Terminou o culto, eu fui lá para a mesa, fazendo dedicatória, tinha vários livros meus, chegou uma menina assim, ó. Ué, tio, não tem livro para criança sobre dinheiro, não? Por que ela falou sobre dinheiro? Ela tinha me ouvido. Porque pelos temas, alguns livros meus, você não vai de... Quem é que diz que esse livro aqui é sobre dinheiro? Chega, mendigo jamais. Ela olhou lá. Não tem livro para criança sobre dinheiro, não, tio? Você não sabia que criança gosta de dinheiro também, não? Eu falei, eu sei. Ela falou, então. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu podia mentir para aquela criança, tentar dar uma escapulida. Vou te fazer uma confissão aqui. Eu não tenho medo de uma pergunta de um adulto. Não é porque eu sou soberbo, não. Esse assunto eu estudo desde 8 anos de idade. Eu tenho que saber alguma coisa sobre ele. Mas eu não sei muita coisa ainda. Eu quero escrever mais uns 20, 30 livros antes de partir para a glória sobre esse assunto. Já tem 37 só nessa área. Sabe que a menina me faz uma pergunta, criança tem medo de perguntas delas. Tio, vou te fazer uma pergunta. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, me socorre, Senhor. Ela, você promete que você vai escrever um livro para criança sobre dinheiro? Isso em 2004. 20 anos. O livro saiu no final. Falei, senhor, prometeu, eu te prometo. Quando eu não sei. Tá bom. Me deu um beijo, me abraçou, voltou à noite no culto. Chega com um bilhete na mão. E faz assim, ó, no meu paletó. Para você ler na viagem. Tá, tio? Tá bom. Quando eu abro. Tio, amei conhecer você. Vou sentir saudades. Só passando aqui para te lembrar. Não esqueça de escrever o livro para as crianças sobre dinheiro. E o livro não saía. Aí um dia, ano passado, o Espírito Santo falou assim, até quando você vai enrolar aquela menina? Ou até quando você... O que você está esperando para cumprir aquele voto que você prometeu para aquela criança?
Eu falei, o senhor sabe que eu não tenho jeito para escrever para criança. Olha o que eu ouvi do Espírito Santo. Ele disse para mim assim, quando você aprendeu sobre esse assunto, você era criança ou era adulto? Eu falei, eu era uma criança. Quem te ensinou foi uma criança ou foi um adulto? E eu disse, um adulto. Ele disse, então devolva. Você hoje é um adulto. Ela pediu em nome das crianças, hoje ela está casada, eu não sei onde está Maria Fernanda G. Freitas, ela me apresentou assim, e eu tenho a cartinha até hoje, soltei até no Instagram. Eu quero conhecê-la, fiz uma honra a ela nesse livro, mas porque eu fui orientado quando criança, porque eu tinha um professor que levava a sério o ministério do ensino, não enrolava na classe e não estudava a lição chegando na porta da igreja. Tinha um professor por excelência, pastor Amadeu, na época era um evangelista da igreja, fazia dinâmica com as crianças, e ele me alcançou. Olha lá o ensino dele. Eu com 8 anos aprendi. Davi ensinou isso para seus filhos, Salomão vai, e agora diz para mim e para você no livro dele, um homem que é imitado por muitos bilionários da face da terra. Tem uma seita aí, oculta, que mulher não pode participar. Alguém para entrar lá, tem que ter isso. E eles imitam Salomão. E detalhe, lá na Irmandade, quando alguém chega, quem vai apadrinhar aquela pessoa é quem que convidou. E diz que são megas festas. Nós ouvimos aqui, no ex-grau 33, na igreja, há anos atrás. Outra coisa, alguém está precisando lá, a Irmandade se junta para levantar aquela pessoa. Até 3 vezes eles fazem isso. Tem que ter grana. E eles espelham a vida deles nessa área em Salomão. Salomão diz assim: aprenda a honrar a Deus com as primícias de toda a tua renda. Há um grupo de pregadores e coaches, nada contra coaches, desde que eles estejam pregando a verdade, que estão torcendo aqui esse texto. O texto usa aqui uma palavra chamada primícias. E eles estão ensinando que isso aqui é uma oferta de primícia que os membros das igrejas têm que dar para o pastor, além do salário que o pastor recebe. Isso não é verdade. A palavra primícia no hebraico é maasé. E essa palavra no hebraico, maasé, significa dízimo. Quem falar para você que você tem que entregar uma oferta de primícia para o pastor, baseado nesse texto, fala assim, não é verdade. E pode usar. A palavra primícia aqui devia ser dízimo. Foi traduzida equivocadamente. Mas é muito embora eu entenda que primícia, primeiro, mas dízimo é o primeiro. E ele diz, Salomão, aprenda a honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Pastor Ivonildo, eu estou chegando na igreja do Nazareno há pouco, e eu não sei o que é dízimo. Ou eu estou na igreja há muitos anos, como eu falei que ontem meu pai passou a vida dentro da igreja, mas esse assunto nunca entrava no coração dele, porque ele não era convertido, ele era membro da igreja, ele era um religioso. O crente, ele não questiona a palavra de Deus, ele obedece. Nós somos servos, servo obedece, manda quem pode. Quem é que pode? Vocês estão tão devagar, gente. Quem é que pode? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo aqui, diga amém. Eu vi que esse amém ainda tem uns aí que estão sem juízo. Olha só,
Ele disse: aprenda a honrar o Senhor com os dízimos. Você fala: o que é dízimo, pastor? Pegue, te dou a liberdade, desde os nossos adolescentes aos estudiosos, os PhDs aqui da igreja, pegue essa palavra dízimo em qualquer dicionário internacional. Comece com o dicionário brasileiro. Eu já peguei alguns. Eu peguei, o aramaico, o latim, grego, hebraico, alemão, italiano, espanhol, francês e o nosso português. A palavra só tem uma definição: é a 10ª parte de um valor que Deus, quando Ele confia em mim e em você, um ganho mensal, você separa a 10ª parte em um ato de adoração. Você devolve ao Senhor no altar. Eu não me lembro algumas coisas, mas eu não sei se aqui em Mesquita, estão pensando em mim, eu não sei se aqui em Itapuã, eu creio que eu já fazia isso. Tenho ensinado aos pastores, à volta do Brasil, na hora do ofertório, não é hora de cantar nada, não é hora de ter música, porque um tecladista, se ele na hora do ofertório está no teclado, a mão está ocupada, não pode enfiar a mão na bolsa. Mas eu sei que Marta é dizimista, viu, Marta? Mas para alguns, a desculpa para não ofertar é porque ele está ocupado, ele está adorando a Deus aqui agora. Essa é outra adoração. O contrabaixista, mão ocupada. O guitarrista, mão ocupada. O batera. Estão entendendo? O que se pode fazer na hora do ofertório? Uma música ao fundo, bacana. Ou os músicos, antes de o ofertório acontecer, ou quando for acontecer, eles, como todo mundo, são adoradores a Deus com o seu dinheiro. Ele vem, coloca seu dízimo, coloca a sua oferta e depois sobe. Vi isso várias vezes na comunidade internacional da Zona Sul. Os músicos, eles já ficavam lá. Mas na hora do ofertório, ensinei isso lá, a igreja da Aline. Onde que ela congrega. Aí eu via lá por essas telas que tem dentro da igreja, eu via aqui atrás os músicos fazendo as ofertas e dízimo, depois eles vinham e entregavam. Aí eu falava: agora vocês podem começar a tocar, com a bênção do pastor da igreja. Tem ensinado isso pelo Brasil afora, porque infelizmente, não aqui na nossa igreja, porque eu ensinei isso aqui, eu sei que o pastor Severino deve continuar ensinando isso aqui. Quem não era dizimista não podia subir no altar para ministrar. Um membro, ele pode entrar, e se ele não quiser ser dizimista, é um problema dele. Ele não é obrigado. Mas um líder precisa ser referência. O líder precisa ser padrão dos fiéis. Salomão disse: aprenda a honrar o Senhor com os dízimos de toda a tua renda. Você está entendendo? Salomão fala, o que é o dízimo? É a 10ª parte de tudo que você ganha. E ele diz que você deve ser um dizimista de tudo que você recebe. Todas as palavras, todos os textos que estão atrelados a dízimo na Bíblia, a expressão é essa: todos os dízimos. Um patriarca orou: de tudo quanto o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. E o nosso pai na fé, pai do judaísmo, Abraão, diz a Bíblia que ele entregou o dízimo de tudo. Como é que eu vou duvidar de um assunto desse? Mas por mais que a gente pregue sobre esse assunto, escreve sobre esse assunto. Com 8 anos, eu já ouvi a gente metendo pau no dízimo, com 8 anos de idade. Eu via gente metendo pau nas ofertas na igreja, com 8 anos de idade. Eu cresci. Hoje sou um homem maduro. Eu continuo ouvindo
Isso é, não vem falar comigo não, fala por trás, porque não tem coragem de falar comigo. Porque se fala, vai levar. Eu mostro Bíblia, mostro a palavra, é porque é essa palavra que vai me dizer para onde eu estou indo. Salomão disse: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo que você ganha. Ele diz o seguinte: você deve ter a honra, o privilégio de olhar para tudo que Deus tem te dado, que você separou o dízimo de tudo que você ganhou. E aí vem aqueles que dizem: ah, mas o dízimo fala muito no Velho Testamento. Velho Testamento não é Bíblia não? Você vem só com o Novo Testamento para a igreja? Se você viesse, você não ia poder ler esse texto aqui comigo, porque ele não está no Novo, está no Velho. Você já contou a história para os seus filhos, para os seus netinhos de Daniel na cova dos leões? Linda, não é? Está no Velho. Contou a história para os seus filhos e netinhos sobre os 3 jovens na fornalha do fogo? Está no Velho. Quando o negócio está pegando sua casa, você vai para o Salmo 91? Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Está no Velho. Então não usa mais isso, nada disso. Você crê que o mar vermelho abriu? Quem crê que diga amém. Está no Velho. Você crê sobre a criação? Ou você crê na evolução? Se você crê na criação, está no Velho. Agora, se você não crê no Velho, diga que você crê, que você é um evolucionista, que você veio do macaco, que seu pai foi um macaco, que seu avô foi um macacão, e que você está cheio de macaquinho dentro de casa. Ué, está no Velho, a criação. Aliás, o pai da teoria evolucionista, Darwin, diz que a última frase antes dele morrer foi: ah, se eu pudesse apagar o veneno que eu derramei sobre a terra. Ah, se eu pudesse apagar o veneno que eu derramei sobre a terra. Enquanto há muitos crentes que não entregam o dízimo, nem que a vaca tussa. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Os mormons estão entregando dízimo. Os mormons são dizimistas. Mas é uma seita. E você é crente e não entrega, né? Eu nunca vi no Brasil templos mais lindos que os deles. O templo deles são lindíssimos. Trabalham com excelência. São dizimistas. Quem assistiu aqui uma entrevista que a apresentadora Eliana fez o seu programa com o cirurgião plástico Dr. Robert Ray? Levante a mão. Você assistiu? As mulheres não assistiram? Quem assistiu? Que bom que vocês não estão vendo televisão, graças a Deus. Mas você viu, você estava lá, né? Esperando um. Irmãos, eu também não estava vendo televisão. Se televisão depender de minha audiência, está lascada. Só ver jogo do meu time e de algum time que vale a pena, né? Hoje eu vou orar aqui no final. Tem gente que está triste, muito triste aqui, porque está sabendo, né, pastor? Da tragédia que aconteceu, né? Mas ó, não ri não, vai sobrar para você semana que vem, tá? Onde é que eu estava aí? Vou brincar e olha o que acontece. Eliana chama Dr. Robert Ray e diz para ele assim. E você sabe quando a televisão chama uma pessoa, é para dar o quê? Audiência. Não chama qualquer um. O assunto tem que ser bom. Ela falou, Dr. Ray, intimidade. É verdade que dinheiro corre atrás de você? Ou é impressão minha, pelo que eu leio e escuto sobre você? Ele disse, não é impressão não, dinheiro corre atrás de mim. Ela disse assim, pode falar como é que ele corre? Porque eu queria que ele corresse atrás de mim também. Pode contar? Tem gente que quando
tem uma receita para ganhar dinheiro, não conta para ninguém. Ele falou, claro que eu posso. Eu fui Eliana há um tempo atrás. Eu estava vivendo uma vida difícil, sem perspectiva, e um grupo se aproximou de mim e começou a me ensinar alguns princípios importantes da vida. E entre esses princípios que eu aprendi, eu comecei a praticar. Não é que esse princípio funcionou na minha vida? Ela disse, pode falar qual é o princípio? Ele disse, eu aprendi a ser um dizimista e aprendi a ser uma pessoa generosa. Ela falou, dízimo, o que é isso? Ele falou, de tudo que eu ganho, eu adoro ao meu Deus com uma 10ª. E ainda ajudo e abençoo pessoas. Irmãos, esse homem mora na Flórida, está entre os 10 médicos mais bem pagos do mundo. É um mormon. Forte, né? Vamos deixar os mormons, vamos falar de satanistas. Você sabia que um franqueador do McDonald's, ele devolve 10% do lucro dele para a seita satânica? Para a obra de Satanás continuar espalhando pela terra? Um franqueador. Ah, então não vou comer mais McDonald's. Não é isso, meu irmão. Eu comi outro McDonald's depois do culto. De quem é a comida? De quem é a comida? E quem foi que fez o McFish? Jesus multiplicou pão e peixe. Ah, porque o pastor falou lá que o satanista... O diabo não tem nada, nem a porta, nem a chave da porta da casa dele. Jesus tomou, quando ressuscitou, foi lá no inferno e tomou e disse, eis que tenho a chave da morte e do inferno. Sobrou nada para ele. E Jesus disse, todo o poder me foi dado. Não sobrou nada para Satanás. Mas tem satanista entregando dízimo. Vamos deixar os satanistas para lá? Ontem eu falei aqui na igreja que uma pessoa doou um carro para o pastor Enan. E alguém me falou aqui na igreja que era espírita. Um bruxo. Fui confirmar com ele depois do culto. Um bruxo. Com coração doador. Comprou um carro. Na época do pastor Enan valia uns 12 mil. Ele comprou um carro melhor e deu para o pastor Enan. E sabe que o pastor Enan me falou mais ontem, depois do culto? Ele falou, pastor, e todas as vezes que eu vou lá na loja dele comprar peça de carro, ele não me cobra nada. Porque ele diz, homem de Deus aqui não paga nada. Vamos deixar os bruxos. Vamos falar dos católicos agora, bem? Pastor, o senhor está pegando pesado. Você sabia que tem um empresário no Brasil? Essa história está no livro meu. Tem um empresário no Brasil católico. Ele estava participando da pastoral do dízimo na igreja dele. Ele aprendeu lá que se ele entregasse o dízimo para o Senhor, se ele honrasse a Deus com o dízimo, ensinado pelo Senhor, Deus vai encher a tua vida, vai fartar a tua vida e vai transbordar a tua vida. Ele falou, Deus, eu creio nisso, eu vou colocar isso em prática. Começou a entregar o dízimo. Ele começou a prosperar. Ele falou assim, vou dar 10% de oferta. Dízimo e 10% de oferta. Vou dar o dízimo e 20%. Ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A última notícia que eu tive dele, ele estava vivendo com 5%. E ele devolve 10% dízimo e 85% ele devolve de ofertas para ajudar a construir templos católicos e ajudar em tratamentos dentários de padres e tratamentos psicológicos ou terapêuticos das freiras. Ele é dono do supermercado que detém os estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Me fugiu o nome, mas eu vou, não faça isso aqui agora não. Depois do culto, você entra
na internet. Não faça isso agora em nome de Jesus. Você vai colocar lá no Google, empresário que doa 95% para a Igreja Católica. Promete que não vão abrir agora o celular, amém? Eu quero você aqui. Não sou louco de contar mentira. Primeiro que eu abomino a mentira, Deus abomina a mentira. E eu estou aqui diante de um livro sagrado. Um jornalista soube que aquele homem estava doando tanto, falou assim, isso é mentira. Como é que o empresário vai doar 95% e vai manter as portas abertas? Vou tirar limpo só para... porque eu vou ter que fazer uma matéria. Chamou o homem, o empresário. Ele falou assim, ó, eu vim aqui fazer uma entrevista com o senhor, mas eu já sei a resposta. Só vim aqui porque eu preciso de uma confirmação. Há um boato aí que você doa 95% do que você ganha. Ele falou, boato não. É verdade. Ele falou, então você vai me desculpar. Se você não faliu ainda, eu não te dou um mês para você falir. Sabe o que ele respondeu? Se eu vou falir, eu não sei. Mas os 5% que fica na minha mão, eu não dou conta. É muito dinheiro. Sabe por que você luta contra o dízimo? Porque seu olho é grande. Era como o do meu pai. O dinheiro era um Deus na vida do meu pai. Meu pai era obcecado por dinheiro. Se eu dependesse do exemplo dele e a nossa família, nenhum da nossa família seria dizimista. Nós resolvemos viver a palavra. Meu pai gostava de estar na igreja, ar-condicionado, uma cadeira. Sabe essa cadeira que você está sentado? É comprada com dízimo e oferta. Sabe esse ar-condicionado que você gosta? Sabe esse ministério do louvor? Estava olhando aqui essa bateria, nova, né? É nova essa bateria? Mas está aparecendo. Linda! Isso custa dízimo e oferta. Como é que você acha que a igreja consegue manter um prédio desse? Dízimo e oferta. Ah, eu dou o que eu quero. Não reclama depois. Não queira chegar no final da vida. Ainda bem que meu pai escapou na última hora. Não queira passar a vida inteira vendo a banda tocar. Passar, você só assistindo. As pessoas contribuindo, as pessoas ofertando, entregando o dízimo. O dízimo é sagrado. Honra ao Senhor. O rei Salomão disse, com as primícias de tudo que você ganha. Vamos deixar os católicos, vou falar dos muçulmanos. Os muçulmanos, além de serem dizimistas, entregam 10% para a obra missionária muçulmana, porque eles acreditam que a ideologia deles é que vai mudar o planeta. Então, vai missionários muçulmanos para o mundo. Eles estão invadindo o mundo. Além do dízimo que eles entregam oferta no valor do dízimo para a obra missionária muçulmana. Vamos falar dos judeus. A Torá, que é a Bíblia dos judeus. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Lá está registrado. Por o homem que Deus usou para abrir o mar vermelho. Lá está escrito, o dízimo é santo ao Senhor. Quero te fazer uma pergunta. Sergipe é o menor estado do Brasil. Por que Israel consegue deter 40% da riqueza do mundo? Tão pequeno. Por quê? Quem é que normalmente, na sua maioria, ganha o prêmio Nobel? Judeus. Os gênios. Quantos gênios nós temos? Judeus. Esse Einstein que você fala com a boca aberta, pai da teoria da relatividade, judeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. O judeu é dizimista. E foi lá que nasceu um judeu justo, perfeito e fiel, chamado Jesus Cristo, o Nazareno. Mas eu nunca vi Jesus entregando dízimo na Bíblia.
Quando você estuda a história de Jesus, você vai entender que na época de Jesus tinha um grupo Talmud, que rezava, o Talmud que rezava as leis dos judeus. Lá dizia que alguém que não fosse dizimista não poderia entrar na casa de um judeu e nem almoçar com ele. Jesus foi convidado por um judeu, por um fariseu. Lucas registra isso no seu livro. Ele convidou Jesus para almoçar com ele. Jesus sentou à mesa com ele. E se Jesus não fosse dizimista, deixa eu te falar uma coisa, ele não podia nos salvar. Porque a lei, Mateus, Marcos, Lucas e João, até nessa época, a lei prevalecia. Se Jesus não fosse dizimista, ele não podia ser nosso Salvador. Sabe o que eles iam falar? Os doutores da lei, os escribas e fariseus, querendo ser o Messias, nem dízimo ele entrega, é ladrão, que a lei dizia que não entregava o dízimo, era ladrão. E Jesus morre entre dois ladrões, uma à direita e uma à esquerda. Não é assim? Está na Bíblia? O da esquerda zombou de Jesus e morreu porque os seus pecados o fizeram ser condenado. E ele zombou, tinha chance de escapar na última hora, e não escapou. O da direita, em reconhecendo Jesus na última hora, reconhece Jesus como Deus, e reconhece Jesus como Rei. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Só quem tem reino é quem é rei. Ele escapa da última hora, era um ladrão. Está aí, pastor, um ladrão que escapou na última hora, nem dízimo deu e foi para o céu. Ele não teve oportunidade. Foi um momento. Ele fez uma oração de 6 segundos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora você que entra de segunda a domingo na igreja, ouve isso de seu pai, do seu avô, do seu pastor, e você, não. Se Jesus foi isentar os não dizimistas, para eles entrarem no céu, ele tem que rever a situação do ladrão da esquerda. Não tem diferença nenhuma. Se Jesus for aliviar a barra de crente que não entrega o dízimo, ele tem que aliviar esses políticos que roubam a maioria deles. Vai ter que passar a mão neles, no Fernandinho Beiramar e Companhia Limitada. Olha o que diz aqui a Bíblia. 1 Coríntios 6, escute isso. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem roubadores herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Se você crê no Novo Testamento, está aí. Salomão disse: honre ao Senhor. Se a Bíblia dissesse só isso, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, eu já obedeceria. Mas sabe como é que Deus é bom? Deus é um pai. Deus é igual a gente como pai. Filha, lava a louça que depois papai te dá um chocolate. Filho, lava o carro do papai que depois ele te dá um trocado. Filha, lava a louça, ou ajuda a mamãe em casa que depois eu vou te dar isso. Olha o que Deus faz. Honra a mim. E eu prometo que eu vou encher a tua vida. Eu vou fartar a tua vida. E eu vou transbordar a tua vida, como eu tenho feito, como esse empresário católico, como o Dr. Robert Ray, como Silvio Santos, que é um judeu, ainda não é um crente, e já está desaparecendo do nosso meio, dizimista, manda megas ofertas para Israel.
E os funcionários dele dizem, ele não é patrão, ele é paitrão, porque ajuda os seus funcionários quando precisa a conseguir algumas coisas, e é um dizimista. Mas eu dou graças a Deus, porque esta igreja surgiu de um milagre de doação. Naquele dia 24, eles não doaram o dízimo, doaram uma oferta de quase 1,5 milhão. Começou com uma igreja generosa. Cadê o amém, gente? Amém. Pode dar amém, não é pecado dar amém na nossa igreja, não. Pode dar amém, aleluia, dar, saltar, pirueta, mas essa igreja surgiu de um milagre. Lá em São Paulo, semana passada, um oficial de um cartório falou para mim assim, o quê? 18 pessoas doaram isso. Eu falei, sim, está escrito. Ele falou, como? Um homem riquíssimo. Eu falei, leia o livro. Eu falei, é por isso que eu vim aqui na sua igreja. E tenho ido à volta do mundo. Um milagre que eu só vi em Atos. Atos capítulo 2. O povo vendia propriedade e dava. Algo tremendo. Deus quer que você seja dizimista, não porque Ele quer te dar dinheiro, mas é condição sine qua non. Ah, mas eu não preciso, eu já tenho dinheiro. Você podia estar milionário. Meu pai podia ter deixado muito dinheiro, mas a avareza dele não deixava. A avareza não deixa a pessoa romper. O que faz o homem romper é a liberdade que ele tem em Cristo Jesus, de poder contribuir, de poder adorar a Deus e ver o que vem na vida dele, não porque ele negocia com Deus. Então vou entregar o dízimo. Tinha um doutor aqui na nossa igreja um tempo atrás. O senhor fala que eu tenho que ser dizimista, porque Deus vai me abençoar, né? Tá bom, eu vou dar o dízimo então, eu quero ver o que vai acontecer para ele. Não faz isso não, vai piorar, você vai ficar com menos. Eu falei, você está negociando com Deus? Fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. O dízimo é santo ao Senhor. Fale comigo. Se você crê, fale. Se você não crê, fique à vontade. Mas se você crê que o dízimo é santo ao Senhor, fale comigo. O dízimo é santo ao Senhor. Só a igreja? Por isso ele deve ser um ato de adoração. Capítulo 11, versos 24 e 25, olha que simplicidade de texto, que você já passou muitas vezes por cima dele, e você não captou o que ele quer dizer aqui. Aqui já não é mais dízimo. Capítulo 11, 24 e 25. Há quem dá. Dízimo você não dá, você devolve, não é seu. O dízimo é santo ao Senhor, então você devolve. Ele está falando que há quem dá com liberalidade, a vida vai lhe acrescentar mais e mais. Quem é que aqui já experimentou fazer doação de algumas roupas boas que você tinha e de repente você começou a ganhar roupa, sapato? Estou com minha mão levantada. Júlio, cadê Júlio? Semana passada eu peguei 3 sacolas do meu guarda-roupa de camisas, de tênis, que eu uso, e doei. Tem uns 4 dias isso. Eu ganhei várias coisas de lá para cá, e ontem eu ganhei a camisa do Galo aqui, a última. Você quer ganhar do Galo? Tem que fazer o que Júlio fez. A vida devolve, isso é natural. Porque quando você dá, sabe o que você fez? Você jogou uma semente na terra. Não tem jeito, vai brotar. Agora você quer não ter nada? Pega as sementes e guarda dentro de casa. Vai apodrecer. Quer ver crescer? Quer ver o dinheiro correr atrás? Semeia o que Deus tem te dado. Não importa se é R$10, entregue R$1 de dízimo.
Ah, mas é tão pouco. É sua fidelidade. O que é fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar. Salomão disse assim, ó, a quem dá com liberalidade. Eu já fui em algumas casas de alguns crentes nazarenos. Algumas que eu fui muito abençoado, com comidas maravilhosas, de pessoas que não tinham condição de me receber. Mesa bonita como aqui a mesa da ceia. Bolo de chocolate, bolo de fubá, pão de queijo, e pá, suco, café. Gente com poucos recursos. Acabava de comer, pastor, peraí, ia lá dentro, trazia uma bandeja, isso é um bolo para o senhor levar para casa. Isso fala de generosidade, não de ofertante, porque ofertar você pode dar até a metade de um dinheiro rasgado, e foi, você ofertou. Preguei numa igreja aqui na praia um tempo atrás aqui, uma pessoa entregou a metade de R$20 de oferta. Aí o tesoureiro foi contar as ofertas, entregou para o pastor me deu um pedaço do dinheiro. O camarada pensou assim, é melhor dar metade do dinheiro, que não dá nada. Eu queria ver se o patrão dele pegasse o salário dele e cortasse todo, e falasse, está aqui ó, o seu salário, só dá só metade para ele. Fazer isso com Deus? Brincar com Deus? Então é preferível não dar nada. Verdade, você falou certo. Mas não brinca com Deus, não. Mas eu já fui na casa de gente de condição. Sangue de Jesus tem poder. Não todos. Depois de pregar para a família mais de 2 horas, seco, não vinha irmãos nem água. Falei, Jesus, eu preciso de água. Será que não vai sair nenhum café com língua? Mas não vinha nada. Queria ouvir do pastor. Sugar, sugar, sugar. E depois que eu falei, Deus, toca no coração desse povo. Aí, pastor, vamos lanchar. Falei, aleluia. Irmãos, vem na mesa. Biscoito, creme crack com patê. Você tem pavor de bucho? Eu tenho pavor de patê. E sabe qual era a bebida? Suco de caju quente. Nem gelo tinha. Eu detesto suco de caju. Detesto peru. Tenho pavor. Pastor de vocês não chama para comer dobradinha não, que ele não vai nem dobrado. Biscoito, creme crack, patê. Pastor, agradece agora. Eu já estava dentro de mim assim, Senhor, nenhum mal me sucederá. Senhor, teu sangue tem poder. Mas a minha oração, na verdade, foi assim, Senhor, abençoa essa família, prospera essa família, dê novas ideias para essa família. Você entendeu, né? Palavra de sabedoria e tal. Senhor, e obrigado por essa comida. Em nome de Jesus. Irmãos, que luta para comer aquele patê com o biscoito. Eu podia mentir, falar assim, ó, estou em jejum, não vou poder comer. Ou o médico me proibiu de comer patê. Tem gente que... Uma ovelha, quando meu pai pastoreava, e ainda nem crente era, o irmão chamou para ele comer uma carne de porco. Quando levantou a tampa, a panela lá, meu pai disse que veio um mau cheiro, e quando ele olhou dentro da panela, bicho dentro. Aí colocaram o prato para meu pai, fizeram o prato para meu pai, e ainda jogaram caldo em cima. Pastor, pode comer. Ele falou, irmã, estou no propósito. Eu estou no propósito espiritual, não posso quebrar. Ele falou, credo a caatinga. Vocês não sabem o que pastor passa não, gente. Deus te chamou para ser pastor, você prepara, viu, pastor Bruno, viu? Irmãos, mas eu detestava, eu sabia que se eu tomasse aquele suco quente, eu ia colocar aquilo para fora. Sério. Eu falei, vocês não tem um gelo aí não?
Ó, pastor, os meninos usam muito aqui, eu não sei se eu falei, porque eu tomo esse suco com gelo. Aí deram um jeito lá, veio, mas foi a minha ceia daquela tarde, inesquecível. Porque depois daquela ali eu aprendi, falei, irmão, fala daquela broa, queimadinha, a gente já vai dando dica, né? Porque às vezes você quer colocar na mesa uma coisa que você gosta. Não, a visita você tem que perguntar o que ela gosta. O que você gosta? Piqui, pão de queijo. Piqui, você ama ou odeia? Eu tive que amar, porque era a picanha que eu comia lá no interior. Só tinha isso para comer em casa. Lembra do meu pai? Ó, miserável. Então piqui se achava na rua. Comer piqui no almoço, no jantar, suco de piqui, você tem que gostar de piqui, não tem jeito. Salomão disse, ó, a alma generosa. Pode observar as pessoas que mais crescem aqui nessa igreja. São as mais generosas. Eu posso falar. Aqui eu não estou falando de dízimo. Porque o dizimista que é generoso, Deus disse, filho, eu vou encher você. Eu vou fartar você. E eu vou transbordar a tua vida. É você crer na palavra do Senhor. Generosidade. Irmãos, minhas filhas estão indo por esse caminho. E bom no sentido de elas não estarem aqui. Como Deus tem prosperado a Samanta. Samanta faz uma propaganda de sapato, ganha um sapato. Fora, faz uma propaganda da última vestido, ganha o vestido. Faz a propaganda do óculos, ganha o óculos. Ganha. Eu cheguei para o meu genro e falei assim, você tem que me dar uma oferta. Brincando com ele, né? Falei, rapaz, você não tem gasto com minha filha. Você tem que me dar uma oferta de gratidão pela filha que eu... Ele falou, o sogro não me deu dote até agora. Aí ele vem com brincadeira comigo. Samanta sendo convidada para o mundo. Participar de feiras internacionais. E a Thalita, embora ainda não esteja na fé como a Samanta está, mas Deus tem prosperado a Thalita, sabe por quê? Thalita, ela nunca deixou de ser dizimista. Ficou 4 anos nos Estados Unidos. Mandava o dízimo dela todos os meses. Ela aprendeu com o pai sobre o dízimo e sobre generosidade. Minhas filhas são generosas. Esses dias Samanta estava fazendo campanha para o Rio Grande do Sul. Quando teve aquela tragédia no Rio Novo, foi Rio Novo, aqui no Espírito Santo, um dia desse aí, Mimoso, ela fez um levantamento da casa dela e levantou pessoas e foi levar. Eu já estou feliz com o legado que eu estou deixando para minhas filhas. Você precisa acordar para essa realidade. Dizer, Deus me ajuda a ser um dizimista. Toma essa decisão. Mas Deus, me ajude a ser um homem, uma mulher generosa. Porque o dízimo é seu dever. Meu pai morre, antes de morrer, meu pai restitui quase 60 anos de dízimos que ele deixou para trás. E devolve. 3 templos que ele constrói, como ofertas que ele passou a vida inteira sem ofertar. Ele disse, quando eu fechar meus olhos, eu quero ter a certeza que eu não fiquei em falta com Deus. Dízimo salva, generosidade salva, mas eu não conheço quem é crente que é fiel a Deus. Um crente que é crente, que não seja dizimista e que não seja ofertante. Sabe por quê? O crente quer ver a obra de Deus crescer, quer ver a obra de Deus avançar, quer entrar em todos os estados aqui do Espírito Santo, precisa de dizimistas, precisa de ofertantes, como eu, como você e como a sua família. Salomão disse, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo que você ganha,
E ele diz mais: a alma generosa prosperará. O homem generoso prosperará. A mulher generosa prosperará. O líder generoso prosperará. A criança, o adolescente, o casal, a família generosa, esses prosperarão, mas tem que ser generosos em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Tem esse momento só você com Deus? Se puder, feche os seus olhos. O que é que Deus está falando com você nesse momento, depois de você ter ouvido essa palavra? Você tem sido um dizimista de fato, fiel? Você tem sido íntegro? É a primeira parte que você separa para Deus de tudo que você ganha? Você tem sido generoso com a casa de Deus e com pessoas, com o próximo? Você já mandou alguma oferta para o Rio Grande do Sul? Em Adão, eles são nossos irmãos. Uma igreja que eu preguei lá, enorme, do Brasil para Cristo, debaixo de água. Temos nazarenos também lá. Mas você mandou. Lembra que podia ser sua família. Senhor Jesus, nos ensina a honrar o Senhor de fato, com a nossa vida. Nos ensina e nos ajude a ter o nosso coração quebrantado no teu altar. O Senhor é tão bondoso conosco, nosso melhor amigo, nos dá o ar para respirar, nos dá comida, nos dá um trabalho para nós comprarmos o que precisamos, nos dá uma família. Por que negar ao Senhor algo que é tão simplório em relação à vida? Deus, a minha oração nesse mês de milagre da Igreja do Nazareno no Espírito Santo é que cada nazareno que começou continue fiel, e esses que estão chegando, esses que foram batizados recentemente, foram recebidos como membros, e os que vão ser recebidos nos próximos meses, que todos venham ser fiéis dizimistas e ofertantes generosos. Pai, faz a igreja entender que esse é um ato de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Obrigado pelo privilégio, pela honra de ter recebido o convite do pastor Severino para pregar aqui ontem e hoje, e continuar dizendo para essa igreja que a cada dia eu procuro ser melhor com a minha vida diante de Deus. Continuo fiel, porque está escrito a meu respeito e ao seu respeito: ser fiel até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. A coroa da vida é para os fiéis, a coroa da vida é para os generosos, para aqueles que olham além do seu umbigo, é para aqueles que querem prosperar. Assim eu oro agradecido, no nome de Jesus, amém. Pode acender as luzes, por favor. Fique de pé. Quero te fazer aqui só